Olá, meu nome é Rafael, sou professor de Geografia. Hoje estaremos fazendo as correções do exercício da segunda semana do PET, referente às páginas 46 a 48. O tema da aula de hoje, terras indígenas no Brasil. Bom, atividade 1. Observe o mapa das terras indígenas no Brasil e responda. Letra A. Como estão distribuídas as terras indígenas no Brasil? Respondendo essa pergunta, eu fiz uma pesquisa e pude observar o seguinte: nós já tínhamos o mapa das terras indígenas no Brasil. Olhando por esse mapa, a gente dá para ver que tem várias manchinhas verdes que representam as terras indígenas, localizado mais para um lado do Brasil. Mas como eu vou saber que região é essa? Aí eu fui no Google, pesquisei regiões do Brasil e encontrei esse outro mapa que eu coloquei ao lado do mapa das regiões brasileiras. Quando eu comparo agora os dois mapas, eu posso observar que a maioria das terras indígenas se localiza na região norte do Brasil. Letra B. Quais as áreas onde há mais população indígena e por quê? Bom, por aonde nós acabamos de falar, região norte. Mas agora vem uma pergunta muito importante. Por quê? Temos que lembrar que quando os portugueses colonizaram o Brasil em 1500, nós tivemos muitos portugueses que escravizaram, mataram vários índios, e esses índios acabaram sendo obrigados a fugir para outras regiões do Brasil. Acabaram fugindo para o norte do Brasil para se abrigar na floresta amazônica. Então eles fugiram para tentar escapar do homem, tá? Letra C. Você acredita que no passado, antes da chegada dos portugueses, a distribuição da população indígena era a mesma que atualmente? Respondendo essa questão, ela é o seguinte: ela não era a mesma que atualmente. Naquela época, no início, quando os portugueses chegaram, muitos índios moravam na praia, no litoral do Brasil. A maioria desses índios acabaram fugindo ou foram mortos. Então, a distribuição é completamente diferente da de hoje. Atividade 2. As paisagens de uma aldeia indígena são muito diferentes de uma paisagem que vivemos, seja ela rural ou urbana. Explique. Bom, vamos imaginar a nossa cidade, né? Vamos imaginar aqui Prata, a nossa área urbana. Tem muitas casas, muito comércio, asfalto, igrejas, hospital, escola. Então, quando a gente olha uma aldeia indígena que está mostrando aí na primeira paisagem, a gente vê que a nossa cidade é bem diferente da aldeia onde eles moram, uma paisagem completamente diferente. Quando a gente imagina a nossa zona rural, na zona rural normalmente se cria gado para tirar leite, para corte, se faz plantações de várias coisas. A maneira como o índio vive é completamente diferente. Então, tanto na área rural como urbana, as paisagens são diferentes das paisagens indígenas. Atividade 3. As paisagens das aldeias apresentam mais elementos naturais ou culturais. Só relembrando que elementos naturais são aqueles fornecidos pela própria natureza. Culturais é aquele que o homem criou. Então vamos observar. A primeira paisagem acima, a primeira fotinha acima, mostra a aldeia indígena. Então a gente tem elementos culturais, porque o que é construído pelo índio também é cultural, tudo bem? Mas a gente observa uma grande quantidade de árvores, floresta em volta. Então a gente tem na primeira paisagem elementos naturais e culturais. Já na outra paisagem está mostrando muitos índios, provavelmente dançando, fazendo algum tipo de ritual. E aí a gente pode observar que aí só tem praticamente elementos culturais, né? Algo que foi construído pelos índios. Só lá no fundo da imagem que a gente observa um pouco de planta, de vegetação, de árvore, né? Então a quantidade de elementos culturais na segunda imagem é bem maior. Atividade 4. Segundo, o mais recente recenseamento para quem não sabe, é a contagem populacional.
Segundo o mais recente recenseamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE de 2010, existem 38,5% da população indígena vivendo nas grandes cidades, principalmente São Paulo, Manaus, Boa Vista e Rio de Janeiro. Continuando. Explique quais são os desafios enfrentados pelos indígenas nas grandes cidades. Isso aí, essa questão 4, ela é fácil da gente pensar. Imagina um índio morar na cidade. O índio, qual é a maneira que o índio vive? Né? Normalmente, o tipo de vestimenta dele tem um tipo próprio. Normalmente ele fala uma língua um pouco diferente, os costumes, o jeito de comer, o jeito de conseguir alimentos que lá na floresta ele caçava, né? Então, o jeito de conviver com as pessoas. Então, é uma grande dificuldade para os índios viver nesses locais. Mas aí fica a pergunta, por que eles vão para esses locais então? Muitas vezes é porque nós vamos desmatando as florestas, vamos plantando, vamos criando gado e a gente vai acabando com o meio natural onde o índio vive. E ele acaba sendo obrigado a sair de lá e vir para os grandes centros. Outras vezes ele vem atrás de querer mostrar sua cultura, buscar novos direitos para eles, lutar pelos seus direitos. Outros índios acabam ingressando em faculdades. Então tem diversos motivos pelos quais eles vêm para as cidades. E a última atividade, atividade número 5, fala assim: elabore uma tirinha com 2 ou 4 quadrinhos apresentando a relação estabelecida entre os povos indígenas na natureza. O que é para você fazer? Você vai fazer uma história em quadrinhos, com 2 quadrinhos ou com 4, desenhando e escrevendo em cima, contando a história, né? Contando a relação que os povos indígenas têm com a natureza, que o índio tem com o meio ambiente. E para te ajudar nesse quesito, eu vou mostrar algumas fotos que eu mesmo tirei de uma viagem que eu fiz o ano passado, em 2019, em abril. Tive a oportunidade de ir para a Amazônia, fui em Manaus, e de lá eu fui conhecer uma verdadeira tribo indígena. E aí eu vou mostrar um pouquinho essa relação que o índio tem com a natureza através dessas fotos. Observem para vocês verem. Bom, aqui inicialmente a gente pode observar o quê? Eu fui pelo rio Amazonas de barco e pude observar várias casas que flutuavam na margem dos rios. Olha para vocês verem. Tem casas novas, casas velhas, antigas. Ela é construída num tipo de madeira que flutua na água. Esses aí não são os índios, esses aí são pessoas que moram ali que eram chamadas de ribeirinhos, tá? Outra coisa que me chamou a atenção foi a grande variedade de árvore e, além disso, vários lugares inundados, árvores que parte delas ficavam debaixo da água. Observa aí para vocês verem. Parte dessa vegetação é a Vitória régia, presente na localidade. De animais eu poderia citar aí o jacaré, que eu vi bastante, árvores muito altas com cerca de 70 metros de altura. E esse aí é o nome da aldeia que eu estive. Quem quiser ler aí o nome, é bastante grande, bem difícil de pronunciar. Embaixo estava a etnia. E nessa foto aqui, se você observar, aqui nós temos o nome. Nessa foto, eu tirei uma foto com os índios, eu pude observar que eles têm uma estatura baixa. Esse é o pajé da tribo, tá? Essa oca principal é a oca de evento deles. E aqui é a oca onde eles moram, uma casinha bem simples. Tudo que eles tiram da natureza, por exemplo, a palha. Eles procuram palhas que já caíram no chão para não ter que arrancar da árvore. A madeira que eles utilizam é madeira que já foi quebrada com o próprio vento, através de raio ou de outras situações. Então eles reaproveitam essa madeira. Quando é a parte de alimentos, que tem que caçar e pescar, somente o que eles vão utilizar para poder se alimentar, nada de desperdício. Na verdade, o índio ele se torna sustentável. Como assim? Ele protege a natureza, ele só retira dali o que ele realmente necessita. Será que nós também somos assim? Será qual é a quantidade de coisas que nós temos em casa que a gente nem usa e que precisou tirar matéria-prima da natureza? O índio não é como a gente, tá? Então, o índio tem uma ótima relação com o meio ambiente. Bom, a aula fica por aqui. Aguardo vocês para a próxima semana. Espero que tenha ajudado vocês. Estou à disposição para tirar mais dúvidas se for necessário. E muito obrigado.